Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Influenciando Gerações. O tema de hoje, por que muitas pessoas buscam o Espiritismo? Eu vou falar com você e vou trazer um testemunho incrível de uma pessoa que ficou 21 anos no Espiritismo. O vídeo só está começando, fica comigo, esse é o canal Influenciando Gerações. Bom pessoal, sou o Pastor Alê, seja bem-vindo, canal Influenciando Gerações, este é o nosso terceiro vídeo da série Espiritismo à Luz da Bíblia, refutando o Espiritismo. Hoje o tema, por que as pessoas buscam o Espiritismo? O porquê que elas vão ao centro espírita ou até mesmo em busca de um médium. Muito bem. Neste vídeo eu vou trazer aqui, não poderia deixar de trazer, a opinião de alguém que viveu por muito tempo dentro do Espiritismo. Foram 21 anos, a nossa irmã Cândida, Maria Cândida, ela esteve envolvida com o Espiritismo, deu cursos, fez cursos, com certeza se envolveu muito. E aí eu perguntei para ela, irmã, por quê? Por que você ficou no Espiritismo? Ou por que as pessoas buscam o Espiritismo? Vamos ver o que ela disse? Vamos escutar o seu depoimento? O meu nome é Maria Cândida. É um prazer estar falando com vocês. O pastor Alexandre me procurou através de um amigo comum, o pastor João Flávio, me pedindo para falar alguma coisa com vocês sobre o Espiritismo. Eu fui espírita há 21 anos, dos 17 anos até os meus 38 anos. O assunto dessa nossa primeira conversa, que o pastor me pediu, é por que as pessoas procuram o Espiritismo. Então, tem dois tipos de pessoas no Espiritismo. Os que já são de família, que é o meu caso, porque o meu pai era espírita, ele, por sua vez, já foi criado por uma avó espírita, então era uma coisa de família. E do lado da minha mãe, ela era católica, mas simpatizante do Espiritismo, muito crente no fato de que é possível se comunicar com os mortos e de que os espíritos vêm nos visitar para ajudar ou para atrapalhar, mas as pessoas de boa índole e bom coração, elas tendem a achar que os espíritos são como elas. Então, como todo católico, como esses 80 milhões de brasileiros é o número atualmente estimado de católicos que vão à missa no domingo e durante a semana no centro espírita, porque não há incompatibilidade, ao contrário, há muitos pontos comuns no catolicismo com o espiritismo por causa da devoção aos santos, que nada mais são que pessoas mortas. Então, por isso tem essa conexão dos católicos com os espíritas. Então, no meu caso era de família. Um segundo motivo porque as pessoas vão procurar o Espiritismo, quem não é espírita de família, considerando sempre que aquela tendência para acreditar em simpatias e coisas ocultas, esotéricas, isso aí é nato do brasileiro, isso aí está no DNA do povo brasileiro. E enquanto a pessoa não é liberta dessas coisas, não tem um encontro com o Senhor Jesus, vai acreditar mesmo nessas coisas. E aí, essas pessoas que já têm essa tendência não são de família espírita, mas elas já têm essa inclinação natural, já têm simpatia pelo espiritismo. Quando elas se veem diante de uma dor, de um sofrimento, sempre vai ter em volta, sempre vai estar por perto alguém que vai dizer assim: nossa, o que você está passando não é normal. Você devia procurar uma ajuda, isso que está acontecendo com você só pode ser espiritual. E eu conheço uma pessoa que, nossa, recebe um espírito, conheço um médium muito bom, recebe um guia de luz, e eu às vezes vou lá me aconselhar, e me faz muito bem, me sinto muita paz. De repente essa pode te ajudar, porque você está tão bem, a sua vida estava tudo em ordem, de repente você perdeu o emprego, olha aí, você sempre teve saúde, de repente você está muito doente. Nossa, que situação, você aí era amiga de alguém há tantos anos e essa sua amizade de anos, de repente você briga com sua melhor amiga, seu melhor amigo. Isso só pode ser espiritual. E aí, numa conversa dessa, a pessoa acaba se convencendo de que, de repente eu posso ir lá procurar uma ajuda, procurar uma orientação, e de repente eu
esse guia, esse espírito de luz pode me orientar. E assim as pessoas vão diante, mas não é assim de coisa corriqueira, é realmente com as pessoas quando estão passando por uma situação bastante aflitiva. Bom, pessoal, o depoimento, o testemunho ainda não acabou. Eu parei só para dizer uma coisa. O que ela vai dizer agora é muito importante para você. Talvez você também escutou isso. Muitas pessoas têm vários problemas de saúde, vários problemas no dia a dia, e ela escuta a seguinte frase: você precisa desenvolver para ficar livre disso tudo. Eu quero que você escute o depoimento da nossa irmã sobre esta questão. Talvez você já também recebeu um convite para ir a um centro espírita para desenvolver, se desenvolver e trabalhar para os espíritos. Escute isso, preste atenção. Tem uma coisa também que acontece. Aí a pessoa vai aí nesse médium, vai se aconselhar, e aí ela pode ouvir, frequentemente, a pessoa ouve uma coisa assim, mas você precisa começar a servir a Deus no Espiritismo, você tem mediunidade, você precisa desenvolver. Tem uma porção de espíritos aí que você precisa dar passagem. Então a sua vida está toda atribulada, está tudo amarrado, está tudo descomplicado, porque você precisa exercer sua mediunidade. Então você precisa ir para um centro espírita, desenvolver. Primeiro você vai começar tomando passes, depois você vai aprender, vão te indicar muita literatura, você vai participar de cursos de passe, cursos de evangelho, evangelização, e aquela conversa toda. E aí a pessoa vai lá para o centro espírita, e aí ela vai se envolvendo, e o tempo, pastor, que a pessoa vai ficar aí nessa prisão vai variar muito. Eu fiquei lá 21 anos, né? Eu peguei assim da minha adolescência até a minha idade madura. E aí eu passei pelo processo inverso. Como é que eu saí? Eu saí numa situação desesperadora, um problema muito sério de saúde, largada já, junto com uma depressão profunda junto. Os meus amigos, essas pessoas com quem eu convivi tantos anos, disseram: é uma prova, você tem que passar essa prova sozinha, nós não podemos interferir, mas você vai passar por essa prova. E simplesmente deixaram de atender o telefone. Estamos falando de 1997, não tinha internet ainda, e não tinha celular, não tinha nada disso, era o telefone mesmo, aquele telefone fixo mesmo. E nessa situação de abandono eu acabei socorrida por um casal da Assembleia de Deus. Aí como é que eu saí do Espiritismo? Saí desse jeito. O motivo porque muita gente, a maioria, entra, foi o motivo que me fez sair. Porque eu não aceitei essa ideia de que amigos de 20, de 15, porque eu mudei depois para São Paulo, então lá em São Paulo já era um outro grupo, mas que eu também já estava com eles há bons anos. E eu não aceitei essa história de que, não, fica aí curtindo o teu sofrimento até passar, porque é uma prova, e aí você vai ter liberta suportando essa prova. E todo mundo se mandou. E eu que fiquei me virando sozinha. E graças a Deus, nessa hora, o Senhor Jesus teve misericórdia de mim e me resgatou de lá. E depende, tem outras situações. Agora nós vamos falar sobre todas essas questões que a nossa irmã nos deixou como depoimento. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a questão da família espírita. A gente sabe que os pais sempre levam seus filhos às suas crenças, ok? Isso é natural. Mas eu quero deixar uma coisa para você pensar. Você não precisa ficar nas crenças dos seus pais até o fim da sua vida, sem saber a verdade. Você não precisa seguir aquele caminho. Meu pai era assim, era espírita, meu bisavô era espírita, meu tataravô era espírita, eu vou morrer espírita também. Você não precisa fazer isso. O que você precisa é buscar entender o que eles ensinam e saber se é o correto ou não. Uma das coisas interessantes que eu sempre digo para as pessoas é: o que ensinam lá dentro? Será que é compatível? Será que é verdadeiro? Então, por exemplo, se você pegar a questão espírita, muitas pessoas dizem que ela é uma religião cristã. Mas se você conseguir uma Bíblia ou conversar com alguém que conhece as doutrinas cristãs, eu vou fazer o seguinte: no final do vídeo, fica até o final do vídeo, porque eu tenho um vídeo que vai falar sobre isso. Vai falar sobre a diferença entre espiritismo e cristianismo. E eu dou as diferenças para você. Então você pode pensar sobre elas. Por quê? Se uma religião diz que é cristã, ela precisa estar compatível a outra que se diz cristã.
Ou se não, a outra, o que é que faz alguém ser cristão? Bom, os ensinamentos de Cristo. A Bíblia traz os ensinamentos de Cristo. Em primeiro lugar, nós temos um evangelho segundo Jesus Cristo, ok? O evangelho, o primeiro evangelho que está na Bíblia. A minha pergunta é, por que existe um outro evangelho no Espiritismo? Um evangelho segundo o Espiritismo. Se você diz que o evangelho é segundo o Espiritismo e você tem um evangelho segundo o cristianismo, eu não posso dizer que o Espiritismo é a mesma coisa que o cristianismo. Então dá para entender que o cristianismo e o Espiritismo é totalmente diferente, ok? No final desse vídeo eu vou colocar um link para você, lá no final do vídeo, para você clicar e assistir o segundo vídeo dessa série que vai falar sobre as diferenças entre o Espiritismo e o cristianismo. Outro ponto que a nossa irmã levantou, esoterismo. Gente, esoterismo é uma coisa que nunca sai da moda, né? Se troca tudo, roupa, carro, tem um carro na moda hoje, não dá mais, é o outro, tudo, mas esoterismo, a parte espiritual da vida do ser humano, olha, isso não cai da moda. Né? Esoterismo é moda em todo mundo, no brasileiro, no mundo inteiro. Então a pessoa busca simpatias, amuletos, busca contato com os espíritos, sem saber, olha, sem buscar a verdade. Será que isso é verdade? Será que não é? Será que isso é coisa que Deus permite, não permite? Mas o cara vai buscar sempre alguma coisa, e isso se chama-se esoterismo. Nós sabemos que muitas pessoas não acreditam mesmo na sua própria religião. Hoje estão dentro da igreja evangélica, amanhã estão dentro da igreja católica, amanhã estão dentro do centro espírita. Agora, o mais interessante é, por que isso acontece? Porque essas pessoas não creem em um Deus. Elas precisam de um Deus e mais alguma coisa para que elas possam se sentir o quê? Seguras. Essa questão de ser devoto a um santo e a outro, e a outro, e a outro, é isso. Quer dizer, agora, pensa comigo. Se eu tenho um Deus, se eu tenho Jesus Cristo, seu Filho, como meu Senhor e Salvador, para que eu vou precisar de outra pessoa? Se eu chego a Deus, como a palavra de Deus diz, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, por que eu preciso de outra pessoa para fazer o meu pedido, para orar, clamar? Não. Deus está ali esperando o seu clamor, através da pessoa de Jesus Cristo. Você chega a Ele. Para que eu preciso? Mas o brasileiro e o ser humano gosta daquele pensamento, né? Se não der certo com um, dá certo com o outro. Isso leva as pessoas a outros caminhos. E até mesmo procurar um caminho da qual Deus diz para não fazer. Que é consultar os espíritos, consultar os mortos, procurar um médium. Você sabia que o cristianismo diz na palavra que isso é uma prática proibida por Deus? E antes de eu mostrar para você na palavra de Deus que isso é proibido por Deus, eu quero mostrar para você que nem Kardec diz que é possível identificar o espírito que está no médium com certeza. É isso mesmo, eu estou dizendo isso. Bom, como é que eu vou provar isso? Através do Livro dos Espíritos, ok? Essa é uma apostila da Federação Espírita do Brasil. Tá aqui, olha aqui, ok? É o Livro dos Espíritos, Filosofia Espiritual, Livro dos Espíritos, na página, no meu livro aqui, página 38 e 39, quando ele vai falar da identificação dos espíritos, ok? Pode diferenciar a página do seu livro, por exemplo, dos espíritos. A minha é uma apostila que eu comprei lá na Federação Espírita do Brasil, ok? Eu tenho vários livros de religiões, sou apologista cristão, e eu preciso dizer o que é, mas eu não posso dizer simplesmente da minha cabeça. Eles dizem e a gente vai, olha na palavra de Deus e refuta a questão com a palavra de Deus, não aquilo que eu acho ou aquilo que eu penso. Quando ele fala da identificação dos espíritos, ele diz o seguinte, preste atenção. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é que os espíritos inferiores apresentam-se muitas vezes com nomes conhecidos e respeitados. Quem pode, portanto, assegurar que aqueles que dizem ter sido Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado esses personagens? Esta dúvida existe entre alguns adeptos bastante fervorosos da doutrina espírita.
Admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas perguntam que controle podemos ter da sua identidade. Esse controle é de fato bastante difícil de realizar, mas se não por ser feito de maneira tão autêntica como por uma certidão. Ou seja, não dá para saber realmente quem é. E aí ele continua dizendo o seguinte, eu vou ler de novo. Difícil de realizar, mas se não pode ser feito de maneira tão autêntica como por uma certidão de registro civil, pode sê-lo por presunção, por meio de certos indícios. Ou seja, por presunção, não há uma certeza. Quando eu falo sobre presunção, o que eu quero dizer sobre isso? Presunção é supor. Presunção é achar. Ok? Pego alguns indícios, uma voz, um modo de falar, algumas coisas e olha, eu estou presumindo que pode ser o meu filho. Eu estou presumindo que pode ser o meu marido. Mas tem certeza? Não, não posso ter certeza. Isso vai ser tema de um único vídeo que eu vou mostrar até para você que os espíritos podem sim enganar muitas pessoas, porque eles podem imitar vozes, imitar assinaturas, aquelas cartas psicografadas, que a pessoa pega e fala assim, puxa, essa é a carta, essa é a letra do meu marido, do meu filho, da minha filha, da minha mulher. Eles podem sim imitar isso, e eu vou mostrar para você dentro da própria doutrina espírita. Mas agora o mais interessante é que Deus já nos alertou lá na palavra dele para não consultar os mortos, para não consultar aqueles que buscam os espíritos dos mortos, ou seja, os médiuns. Por quê? Porque você pode ser enganado, meu querido. Deuteronômio 19, versículo 9 a 13, diz assim, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora diante de ti. Conseguiu entender que isso é proibido por Deus? Eu quero ler outra passagem para você. Lembra que esse será um tema para um único vídeo, ok? Não vou ler todas as passagens, não vou fazer uma refutação com várias passagens bíblicas, porque nós vamos ter um vídeo sobre isso. É possível identificar o espírito que baixa nos médiuns? Então segura aí. Mas eu quero ler para você Levíticos 19, versículo 31, que diz o seguinte, não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Se o espiritismo fosse uma religião cristã, certamente ele iria obedecer à palavra de Deus e não iria ter essa prática da mediunidade. Vamos para um outro assunto que a nossa irmã trouxe. Você precisa se desenvolver. Esta frase muita gente escuta. Muita gente vai para o espiritismo através disso. Por quê? Porque estão passando por problemas, dificuldades, angústias. Acontece alguma coisa na vida, alguém chega, olha, você precisa se desenvolver. Os espíritos estão deixando você dessa forma, está acontecendo isso para que eles possam usar você como canal. Você precisa trabalhar para os espíritos. Que espírito é esse que coloca uma enfermidade em alguém para usar aquela pessoa? Não é possível isso. Minha esposa, ela tinha alguns desmaios, ela tinha disritmia cerebral. E ela escutou muito disso, muito. E a mãe dela levava ela para o centro espírita. Hoje não. Hoje ela está ao meu lado, né? Ela me ajuda a pastorear. E ela está livre disso tudo, ok? Através de um tratamento médico, que Deus preparou um médico, aonde ela fez um tratamento há mais de 20 anos. Veja bem, deixa eu conversar com você, eu queria que você pensasse sobre isso. Quantas pessoas acreditam nesta frase? Você precisa se desenvolver. E vão para o centro espírita e começam ali a trabalhar, e começam a fazer, e não são libertas da sua angústia e enfermidade. Muitas, milhares, meu amigo, milhares. Tribulações, dificuldades, enfermidades acontecem para todos. Acontece para todos. A Bíblia diz que o sol e a chuva cai tanto para o justo, como para o ímpio, como para o injusto. Uma coisa que eu quero que você entenda é que Deus não vai
colocar uma enfermidade na sua vida para que ele possa usar você. A Bíblia diz que ele bate na porta do seu coração. E se você abrir, ele entra e vai cear contigo. Você entende isso? Que tipo de amor é este que me obriga a amar? Que tipo de situação é essa que me obriga a entregar o meu corpo para que o Espírito use porque Ele quer? Isso vem de Deus? Lembro mais uma vez, tudo sucede a todos, tudo. O mesmo sol que bate na cabeça do justo bate na cabeça do ímpio. A doença que vem sobre o justo também vem sobre o ímpio. As situações desse mundo. Mas uma coisa eu tenho que dizer para você. Jesus disse uma coisa muito legal e muito interessante lá em João 16, versículo 33. E eu quero ler para você. E olha, se você está passando por toda essa situação, escutou isso, você precisa desenvolver, talvez até foi. Escute isso que eu vou dizer na palavra de Deus. João 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Jesus te chama para ter paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus não vai dizer para você, venha até mim porque suas angústias, suas enfermidades acabaram. A enfermidade da tua alma, do teu coração, do pecado, sim. Mas essas enfermidades que temos no corpo, isso vai até a gente chegar na presença dele. Ok? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, se você estiver com a pessoa de Jesus Cristo, você vai enfrentar toda e qualquer enfermidade, todos os problemas. Jesus, ele não promete tirar as angústias, as tribulações. Ele promete andar com você, fazer com que você ultrapasse, vença essas tribulações. É isso que Paulo disse, não é? Olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Um pouquinho antes ele diz assim, olha, passei necessidade, passei frio, passei fome, tive abundância, todas as coisas eu passei. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não caia nesta frase, você precisa se desenvolver. O que você precisa fazer para ser abençoado é abrir o seu coração ao Senhor e deixar com que Ele entre. Ok? Espero ter ajudado a você pensar sobre essa questão. Não fique preso, escravo dos espíritos. Não fique com medo de sair da onde você está. Eu quero mostrar para você que existe vida, vida em abundância em Jesus Cristo. Você precisa ter paz, ok? Você não precisa chegar em um lugar aonde daqui a pouco você não sabe nem o que você está fazendo. O Espírito toma o teu corpo. Não, Deus quer que você pratique um culto racional a Ele. É você adorá-lo racionalmente, com a sua vontade, com o seu coração, sabendo o que você está fazendo. Existe possibilidade de ter paz em Cristo. Curas existem? Claro que existem. Se Deus quer curar, se Deus curar, Ele é Deus. Se Deus não curar, Ele é Deus. Não importa o que Ele vai fazer. O que importa é que Ele é Deus. Espero ter abençoado a sua vida. E no próximo vídeo, bomba, meu amigo. Bomba, meu amigo. Uma polêmica muito grande. Você sabia que Chico Xavier deu uma data para o mundo acabar? Este é o nosso próximo vídeo. Porque a partir de agora, nós vamos trazer assuntos, ok? Esses 3 primeiros vídeos foram simplesmente para a abertura da série. A partir de agora, nós vamos trazer a doutrina bíblica. O que a palavra de Deus fala. E este próximo vídeo é... Chico Xavier deu uma data para o mundo acabar. Será que isto é possível? Não vá embora. Aguarde os links dos próximos vídeos que eu tenho aqui para te dar, que eu vou jogar aqui na tela para você, e eu espero você no próximo vídeo. Gostou do nosso canal? Se inscreva. Clique em inscrever-se aí embaixo, é de graça. Clica no sininho, você vai receber novos vídeos e compartilhe esse canal. Eu sou o Pastor Ale, Pastor Alexandre Farias. Até o próximo vídeo. Não vai embora não.